Beleza, só para poder ficar fácil de eu pôr no Drive para vocês assistirem isso aqui quantas vezes vocês quiserem. Crimes contra a administração militar. Eu optei por começar por eles. Nós acabamos de ver os crimes contra a administração comum, pelo menos os do edital do TAP, né? O pessoal que está fazendo a prova para soldado, depois se quiserem algum esclarecimento, alguma dúvida, a gente conversa sobre, né? São alunos lá do Arquitempos, de outras empresas. Então, a gente conversa a respeito depois. Mas o edital do penal militar é igualzinho para todo mundo, né? Agrada gregos e romanos. Desacato superior, ou troianos, né? Que é pior ainda. Desacato ao superior, desacatar superior, então um crime propriamente militar. Nós temos essa peculiaridade aqui. Então, aqui, pessoal, eu vou sempre colocar para vocês que tipo de crime é, para ficar mais fácil. Propriamente militar. Só para revisar, o que é um crime propriamente militar? Só existe no CPM, só pode ser praticado pelo militar da ativa, tá? Militar da ativa. E quando eu falo desacatar superior, se eu estou ofendendo a hierarquia, o sujeito ativo só pode ser o inferior. Tem essa de subordinado aqui no penal militar, não, tá? Os politicamente corretos, você deixa lá para o seu quartel, para não ofender aí a galera mais novinha. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Então, é a forma mais grave de desconsideração, né? Ela só perde o desacato superior para violência contra o superior, né? Mas nas ofensas, essa aqui ela é uma ofensa mais impactante, uma ofensa bem grave. É isso. Nós temos que no Código Penal Militar, o nosso legislador realmente parece que ele estava já com preguiça quando ele chegou nessa parte. E sabe o que ele fez? Isso aqui, ó. Esse tipo de pena, olha que loucura. Até 4 anos. Mas aí, professor, qual que é a pena mínima? Até 4 anos. Então quer dizer que pode ser 0 dias? Não. Por quê? Porque o artigo 58 do CPM. Artigo 58 do CPM, do CON não. O artigo 58 do CPM nos disse que, quando o legislador não falar nada, o mínimo que se espera de uma pena de reclusão, mínimo da reclusão é 1 ano, e o máximo é 30 anos. Tá? Essa regrinha entra lá só para lembrar, galera que tá por aí, né? Que o legislador não tá ficando doido, não. Só tem preguiça mesmo. Tinha um artigo lá, ele só preguiçosinho. Então, botou lá, reclusão de até 4 anos. Quer dizer que ela é de 1 a 4 anos, porque tem um mínimo legal. Se o fato não constituir crime mais grave, se o desacato não virar violência, não virar algo muito pior. Então, aqui eu tenho uma consunção penal, um crime que pode ser um crime meio. Tá? Desacato a superior. A agravação de pena. A pena é agravada se o superior é oficial general ou comandante da minha unidade, quando eu desacato o meu comandante. Então, aqui estamos diante de um agravante. Né? Para nós, quando ela está dentro do crime, M1. Tá? Mais uma vez, nosso legislador não me trouxe qual é a fração que vai aumentar. Você falou que agravou. Por quê, professor? Porque o artigo 73 do CPM, olha só que bonito, ele me informou que o juiz pode escolher entre 1/3 a 1, que na verdade é 1/5 primeiro, né? Se eu confundo essas paradas, a matemática aqui é fraquíssima. Pode escolher entre 1/5 a 1/3, 1/5 a 1/3, tá? Para aumentar ou diminuir a pena quando o legislador não falar nada. E eu quero aqui, ó, a pena é agravada. Beleza, velho. Mas não falou em quanto. Quando é que ela vai ser agravada? Quando o meu desacato for um oficial general ou ao comandante da minha unidade.
Cuidado, senhores e senhoras. É o comandante da minha unidade. Então, se o sargento Keller, que está classificado no batalhão terminal, ficar doidão e for lá no quartel da GAT, lá na Trindade, né? Ou lá no quartel da Catiane, e resolver literalmente desacatar o comandante dela, é só desacata superior delas, né? No caso, é só desacata superior comum, tá? É só desacata superior. Quem é que vai me proteger? Quem é que está protegido de mim nesse caso? Somente o Major Marcelo, tá? Que é o comandante do batalhão de terminal. Qualquer comandante de qualquer outra unidade da PM de Goiás não me faz ter pena gravada, só mesmo desacato a superior, cadeiazinha básica de 1 a 4 anos. Tá? Cadeiazinha reclusão de até 4 anos. Ok? Desacata militar. Se aqui é o superior, né? Boa pergunta, Sullivan. É só o comandante da minha unidade. Tá? Se eu ficar doidão e for lá no Coronel André, é desacata superior, né? Que é o comandante de todos os comandantes. Ele não tem proteção especial por ser comandante geral, muito menos um comando de CRPM. Quem é que pode ofender um comando de CRPM? Ter essa proteção aqui? Alguém que trabalha na sede do CRPM diretamente, tá? Que é classificado lá, na sede do regional. Né? É assim que funciona. Triste, né? Tadinho desse povo. Não tem proteção especial do Código Militar. Que triste. Desacata militar. Desacatar militar no exercício de função. Aqui eu estou diante de um crime impropriamente militar. Impróprio. Né? Por que eu estou diante de um crime de impropriamente militar, senhores e senhoras? Porque ele é um só qual? Esse crime só existe no CPM, mas pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive o paisano, que é desacatar militar, tá? No exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Também existe a consunção penal aqui, ó. Cuidado, ó. Se o fato não constituir outro crime, detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Aqui é qualquer militar. Na mesma seara, outro crime impropriamente militar. Esse, aqui pelo menos em Goiás, eu nunca ouvi falar a respeito. Quer dizer, nunca ouvi falar. Geralmente a sub-área, a Sargento Jaqueline da minha turma, resolvem lá os problemas da auditoria militar antes da galera estressar e chegar a desacatar o funcionário. Né? Só qual, aqui, ó, só existe no CPM, qualquer pessoa pode desacatar um assemelhado, esqueçam esse assemelhado, tá? Assemelhado era o funcionário civil do Ministério Militar. Não, nunca existiu assemelhado na PM. Nunca. Nunca. Não tem assemelhado em Força Militar Estadual. Ou funcionário civil, aí sim, no exercício de função em razão dela, em quartel. Tá? Funcionário, quando fala de funcionário, é a pessoa que trabalha, mas o Código Penal Militar, no artigo 27, me fala que funcionário aqui é aquele que trabalha na Justiça Militar. Então tem um peguinho aí, mas não vai cair na sua prova, nem o seu legislador, nem o examinador não vai ter essa sacada toda. Se o fato não constituir outro crime, né? O fato não... É interessante que aqui, ó, crime mais grave, consunção. Se o fato não constituir outro crime, quer dizer que o desacato militar pode ser equiparado a um crime pior, né? Maior, não outro crime. Então o legislador, parece que até o digitador aqui foi 2 pessoas diferentes. Desobediência. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Ordem legal. Não está falando superior. Então, impróprio. Qualquer pessoa. Só existe no CPM, qualquer pessoa pode. Tá? Vamos salvar isso aqui de novo também. CPM 11. CPM dos namorados. 11/6, né? Daqui a pouquinho é dia dos Valentines. Ingresso clandestino.
também propriamente militar. Penetrar em fortaleza, quartel ou estabelecimento. Pessoal, penetrar em quartel, qualquer lugar sob comando militar, por onde seja defeso, proibido, defeso aqui, ó. Vamos português, vamos fazer um reforço de português em homenagem ao professor Hércules. Defeso ou não haja passagem irregular ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia. Também, se o fato não constituir crime mais grave, tá? Ingresso clandestino. Aí terminou aqui os ineditão, né? Vamos para a nova categoria. Olha, o peculato aqui, gente. Mas ele também propriamente militar, tá? Só qual. Só que aqui ele é um qual. Ou melhor, CD2. E no caso, qual? Olha só, CD2, qualquer agente. 19. Que loucura, Steve! Porra, que é essa, professor? Impropriamente militar. Comum de 2. Comum de 2. Porque o peculato está no Código Penal e está no Código Penal Militar. Qualquer pessoa pode, mas eu tenho que verificar o todo-poderoso 9, o artigo 9º, para saber se isso aqui é crime. Se vai ser da Justiça Militar. Ele tem que ser contra a instituição militar. Da mesma forma que nós vimos lá no penal comum, pessoal. Apropriar-se de dinheiro, desviá-lo. Então, aqui eu tenho, ó. Olha só. Olha que bonito. Aqui. Apropriação. Aqui, peculato apropriação. Ou peculato desvio. Mesma redação, mudou nada. Tá? Nadinha. A pena aqui é nova, ó. M1. Olha só. A pena aumenta de 1/3. Se o objeto da apropriação, o desvio do valor é superior a 20 vezes o salário mínimo. Isso aqui não tem, ó. Isso aqui é exclusivo do Código Penal Militar. É exclusivo do CPM. Tá? Porcaria, toda hora eu faço CPM, ele bate um com. Peculato furto. Aplica-se a mesma pena, quem ao invés de... Já deu o nome, peculato furto, né? A pessoa que leva para casa. Nada mudou. Peculato culposo, mesma coisa. Extinção ou minoração da pena, reparação do dano, se precede sentença recorrível, extingue por nulidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Na verdade, isso aqui não devia estar aqui, tá, pessoal? Porque também já está no Código Penal Militar na extinção de punibilidade. Isso aqui, ó, tá dobrado, tá? Isso aqui tá dobrado. Mas a mesma coisa ocorre no penal comum. Peculato mediante aproveitamento de erro, também está igual. Também está igualzinho, tá? Também está igualzinho. E acabou. Como assim, professor? Acabou. Não temos peculato eletrônico. Não existia computador em 69, né? Nem peculato hacker. Era tudo na máquina de escrever e olha lá. Tá? Então, não há que se falar nessas modalidades novas de peculato. Não existem no penal militar. Tá? Não existem. Se por acaso alguém for processado, responder um processo criminal por conta de peculato eletrônico ou hacker, o fará única e exclusivamente, tá? O fará única e exclusivamente por conta da possibilidade de todos os crimes comuns serem arrastados para a competência de justiça militar. Mas vocês ainda não estão preparados para essa conversa. Brincadeira, só não cai na sua prova do TAP. Né? E o pessoal que teve aula comigo de penal militar, presencial, os alunos dos concursos públicos, já entenderam como é que isso aí funciona. Tá? Concussão, mesma coisinha, nada mudou. Tá? Impropriamente militar. Mesma categoria aqui do peculato, né? Ó. Impropriamente militar. Esse aqui
é impropriamente militar, esse aqui é impropriamente militar, e o peculato mediante erro também impropriamente militar, concussão, impropriamente militar, exigir é o verbo, nenhuma diferença, nada, nada, nada. O excesso de exação, mesma coisa está aqui. E o desvio, pessoal, tipo autônomo, mas é a mesma redação, desviar em proveito próprio o que recebeu indevidamente, tá? Mesma coisa. Outra mudança interessante que os senhores e senhoras vão verificar é que a corrupção aqui, ó, considerando que aqui é crime contra a administração militar, tá? Pouco me interessa quem é que cometeu. Lá no penal comum, eu tenho crimes que são praticados somente pelo funcionário e crimes que são praticados pelo administrado, pela pessoa comum. Por isso que o artigo da corrupção passiva 317 está separado quase por um oceano de distância do artigo 333, que é a corrupção ativa, que muda o sujeito, né? Muda quem pode praticar. Aqui, como pouco interessa, todos são impropriamente militares, aqui é corrupção passiva, corrupção ativa, um seguido do outro. Mesmas situações, tá, pessoal? Mesmas coisas. Só que, cuidado, olha só, o único verbo núcleo aqui é receber, junto de aceitar, tá? Não tem o solicitar. Não tem. Solicitar. Opa, solicitar. Vamos, só para você lembrar, ó, solicitar. Exclusivo do CP. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó, na corrupção ativa. Dar, oferecer e prometer. O dar, exclusivo do CPM, tá? Exclusivo do CPM. Macetezinho aí para você separar os dois crimes. Tá? Macetezinho para separar os dois crimes. Participação ilícita, um crimezinho peculiar, que é participar das compras, estações, das atividades, né? De modo a obter alguma vantagem, alguma situação. Participação ilícita. É quando você envolve aí algo de interesse, né? Você me contaram uma vez que em certo lugar aí, a força, né, PM, ela trocou as viaturas próprias por viaturas locadas. E na época que trocou por viaturas locadas, precisou das oficinas mecânicas. Aí disseram que tinha um pessoal, uns oficiais, uns praças, que tinham dinheiro na época, que foram lá e montaram, né? Compraram, montaram mecânica para poder pegar o contrato. E aí o contrato, quando troca ali um pneu que custaria, sei lá, R$ 150, para trocar o da viatura, 350, né? Mas diz que foi isso aí que aconteceu no Brasil, mas não foi em Goiás, tá, gente? Qualquer semelhança com a coincidência é mera realidade, tá bom? Não aconteceu em Goiás a participação ilícita, você nunca viu isso aqui. Reclusão de 2 a 4 anos, tá? E eu tenho uma forma equiparada, ó, na mesma pena incorre, né? O ato simulado, na mesma pena incorre. Aqui, forma equiparada. Os crimes de falsidade são raros de serem cobrados em prova, até porque no penal comum, a falsidade está em outra situação. Ela não é um crime contra a administração pública, mas aqui é contra a administração militar. Então, só vou citar aqui que eu tenho a falsificação de um documento, tá aqui, na primeira parte, tá? Eu tenho a falsidade ideológica, o documento, ó, isso aqui eu criei um documento falsificando, falsificar no todo ou em parte, documento público ou particular. Ou alterar documento verdadeiro. Eu criei do zero ou alterei documento verdadeiro. Contra a administração ou serviço militar. Tá? Beleza. A falsidade ideológica, o documento é só verdadeiro. Tiro algo que é importante, está lá, ou insiro algo falso no documento verdadeiro. Isso é faculdade ideológica. Ou faculdade, ó, falsidade ideológica. A pena, ela vai mudar só pela categoria do documento. Ó. Se o documento é público e se o documento é particular. Tá? Então, eu teria aí pela natureza do documento. Eu nem considero muito que uma qualificadora, nada, porque, na verdade, a falsidade ideológica
eu tenho que deixar claro se o documento é público ou particular. Esse é o segredo aqui da falsidade ideológica. Ó. É tudo igual ao crime, só muda o tipo de documento que você está alterando. Tá? Só muda o tipo de documento que você está alterando e gerando prejuízo. Tá? Só o documento que você está alterando e gerando prejuízo para o seu coleguinha. Ou vantagem indevida para você. Tem isso também, né? Cheque sem fundos. Olha que chique. Emitir cheque sem provisão de fundos. Se a emissão é feita de militar em favor de militar, tá? Ou se o fato atenta contra a administração militar. Então, eu posso ter um paisano que vai lá reclamar o cheque sem fundo do quartel e isso vai me trazer problemas. Circunstância relevante, o caso do artigo 245, né? Que é o caso de exigir garantia. É irrelevante. Tá? A pena é atenuada se aplicar o disposto do primeiro e segundo, do 240. O 240 é furto, tá, pessoal? 245 é chantagem. Né? É a chantagem. 245, se não me engano, é a chantagem. 40, 41, 42 é chantagem. Quer ver? Vamos matar a dúvida. Olha que o cara acertou em cima. Aqui, ó, chantagem. Obter ou tentar obter de alguém para si ou para outro indevida vantagem econômica. Se emitiu cheque sem fundo para o chantagista, você ainda tem problemas. O Código Penal Militar é muito doido. Né? Certidão ou atestado ideologicamente falso. Isso aqui é quem dá o atestado, pessoal, quem faz, tá? O profissional que atesta uma certidão, um atestado médico ou alguma situação de maneira fraudulenta. A pena é agravada se é praticado com fim de lucro, se a pessoa vende atestado, né? Quando eu falo agravada, eu estou diante de uma majorante, não é pena nova maior. Então eu tenho uma majorante aqui, ó, M1. Eita. Aqui, ó, M1. M1. Agora, aqui a pessoa faz o atestado falso, né? Emite o atestado falso. E aqui eu uso o atestado falso, né? Eu uso, ó. Fazer uso de qualquer dos documentos alterados por outrem do artigo anterior. A pena é se for algo alterado, falsificado, eu vou usar a pena do crime anterior. Tá? Esse aqui é um crime, que a gente fala igual a receptação, né? Crime subsidiário. Só existe, tá? Crime subsidiário. Só existe quando antes houver outro. Quais? Outro. No caso, falsificação ou alteração. Tá? São crimes subsidiários, conectados, conexos. Supressão de documento, destruir documento, sem muito o que falar. Né? Você destrói um documento. Reza a lenda que diz que tinha um povo aí de uma turma de soldados, que era muito unido. Aí, geralmente alguém trabalhava na administração do quartel, quando chegava uma parte notificando uma transgressão do coleguinha, a galera ia lá e destruía essa parte. Não tinha SEI, não tinha nada na época, né? Então diz a lenda que isso aconteceu. Também não foi em Goiás, tá? Qualquer semelhança com a coincidência é mera realidade. Mas esse aqui é o crime de supressão de documento. Quando você vai lá e suprime, destrói, acaba com algum dos documentos, né? Em benefício próprio ou de terceiro. Ó. Então, dizem que isso aconteceu. Uso de documento pessoal alheio, você passar por alguém, né, usar um documento, usar como próprio documento de identidade alheio, ou licença, né, algo que identifique você de maneira falsa. Atribuir-se a terceiro falsa identidade para obter vantagem ou causar dano. Aqui não tem usando documento, estou falando que eu sou quem eu não sou, né? Isso aqui é o falsa identidade, tá? E aí voltamos. Detalhe, pessoal, acabei não colocando, né? Peraí. Acabei esquecendo aqui.
Participação ilícita. Esse participação ilícita ele é impropriamente militar, mas ele não é comum de dois, né? Ele é só qual? Só existe no CPM, qualquer pessoa pode. E eu preciso do Todo-Poderoso 9 para que esse crime, de fato, afete a... Se ele só existe aqui, automaticamente tem que verificar o artigo 9º. Já a falsificação de documento, esse existe nos dois códigos. Aqui, só para botar a classificação. A falsidade ideológica, também. Mesma coisa. Não teve diferença. Alguém quer perguntar alguma coisa? Abre o microfone aí. Pelo jeito foi procedente. Vou fechar aqui, tá? Poco X3 Pro. Falsidade ideológica. Cheque sem fundos. Cheque sem fundos, apesar de não ter especificamente que é aqui no começo, vai falar, é feita de militar em favor de militar. Então, por óbvio, ele é propriamente militar. Tá? Só. Emitir cheque sem fundo. Atestado existe no Código Penal Comum. O uso de documento falso, eu falei que é crime subsidiário, mas vamos colocar aqui outra classificação. Impropriamente militar, Todo-Poderoso 9. Né? Sopa de letrinhas aqui, crime subsidiário. Supressão de documento, existe nos dois códigos. Acabei esquecendo, depois ficava difícil para vocês entenderem. Uso de documento pessoal, falsa identidade, está tudo lá nos crimes da falsidade. Tem mais crimes do Código Penal Comum que não entram aqui, tá? Mas vamos até a nossa legislação, letra de lei. Prevaricação, nada diferente. Aqui acontece um alinhamento digno de Thor, Mundo Sombrio, né? Pessoal, curiosamente, o 319 aqui, ó, é o mesmo número da prevaricação nos dois códigos. Se você pegar aí a aula que a gente acabou de ver, o 319 é a prevaricação no penal comum e o 319 é a prevaricação no penal militar. O que isso vai adiantar na sua vida? Se mesmo que você pensou, porra nenhuma, né? Nada, vai servir para nada você saber disso. Mas, que é curioso, a mesma redação, é um crime propriamente militar, comum de dois, porque tem no penal comum e no penal militar. Qualquer pessoa pode praticar essa prevaricação aqui, né? Porque eu tenho civis que podem prevaricar em detrimento da administração militar, e eu preciso verificar a possibilidade do Todo-Poderoso 9 para que, de fato, esse crime aqui seja da competência da Justiça Militar. Né? Violação do dever funcional, já vimos isso agora há pouco, lá no 153, né? Violação de segredo, violação de dever, tá? Vimos isso lá. Dúvida? Patrícia, eu não entendi. Se eu fosse... Não entendi sua observação. Se você quiser elaborar melhor. Né? Que aqui eu só... o penal militar. Deixa eu ver aqui. O mesmo número, né? Não agrega nada, só facilita. Eu gosto de gravar essas coisas estranhas mesmo. A mente aqui é meio perturbada. Né? Impropriamente militar, violação do dever. Os números são diferentes, mas está aqui. Você já viu isso lá no 152 ou 3. Extravio ou sonegação de livro ou documento. Pessoal, esse extravio ou sonegação de crime ou documento, ele também tem no Código Penal Comum. A diferença maior é que aqui o livro vai trazer prejuízo para a administração militar. Tá? E o fato pode constituir crime mais grave, pode ser um furto, um roubo, até mesmo um peculato, você pegar esse livro, destruir e tal, subtrair em proveito próprio. Então, por isso que eu tenho que destacar essa questão da consunção penal para os senhores e para as senhoras. Tá? Com descendência criminosa, igualzinho nos dois códigos. Né? Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração. Não sendo você o responsável por responsabilizá-lo, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Tá? Então, você tem aqui, se por acaso for por indulgência, que é o perdão, né? Detenção de até 6 meses. Se por negligência, que é culpa, detenção de até 3 meses.
né? Aqui você tem a tolerância e a negligência como fatores determinantes de pena. Tá? A negligência aí seria uma privilegiadora, seria a condescendência criminosa privilegiada, porque negligência é culpa, né, pessoal? Tá? Culpa aí, ó. Se por negligência, detenção de até 3 meses. Tá? Então, eu tenho duas penas aí por cada uma forma privilegiada. Com descendência criminosa. Esse aqui é crime propriamente militar. Tá? Próprio. Só existe no CPM. Só pode ser praticado no ou por militar. Ó. Deixar no exercício de função de incluir, e é culposo, né? Por negligência, aqui, ó, por negligência, qualquer nome em lista de convocação militar. Essa lista é feita exclusivamente pelas Forças Armadas, pessoal. Aí aqui só vou citar um detalhe rapidinho, eu sei que 10 para as 8, a gente combinou de acabar 8 horas, mas você deve ter percebido que não vai dar certo, né? Eu não vou deixar o conteúdo pelo caminho, eu entendo que quem tiver que ir embora às 8, e o conteúdo eu vou terminar ele hoje, e não vou deixar gravado para vocês, podem ficar tranquilos. Mesmo que eu fique falando sozinho aqui, eu continuo e você vai receber o link conforme o nosso combinado. Combinado não sai caro, tá? Não inclusão de nome em lista, só nas Forças Armadas. Aqui eu quero só chamar a atenção dos senhores e senhoras para um detalhe. O papel do civil no Código Penal Militar. Civis cometem, sim, crimes militares, mas somente contra as Forças Armadas. Não há que se falar em civil cometendo crime, tá? Não existe civil cometendo crime contra as forças militares estaduais. Por que isso? Porque a Constituição proibiu a Justiça Militar Estadual de julgar os civis. Então, quando um civil paisano é pego usando a farda da PM ou entrando num quartel sem autorização, ele comete infrações penais? Sim, se houver algo dessa natureza no Código Penal comum, tá? Quando ele desacata um policial militar, quando ele desobedece uma ordem, quando ele resiste a uma condução até a delegacia, tudo isso é crime. Só que nós vamos pegar lá no Código Penal comum, nunca vai ser militar. Agora, quando eu pratico essas situações, essas novidades, em relação às Forças Armadas, eu paisano, eu sou preso por crime militar e vou responder na Justiça Militar da União. Cuidado com isso. Aí, conforme for surgindo os tipos penais, a gente vai falar mais sobre. Esse crime aqui, a PM de Goiás descobriu ele graças a um recente corregedor que nós tivemos, que saiu metendo essa novidade aqui na cabeça da mais da metade das oficiais que estavam conduzindo procedimentos na história da PM de Goiás. Nunca vi tanta gente responder criminalmente por conta dessa situação. Inobservância de lei, regulamento ou instrução. Então, o oficial, quando ele recebe uma sindicância, um PAD ou um IPM, ele tem tempo para cumprir a atividade. Então, aí, esse coronel, de fato, exerceu muito bem, por sinal, a função de corregedor, ele saiu todo pegando tudo que estava atrasado, deu a chance da pessoa se regularizar, não regularizou, pau na moleira e PM por inobservância de lei, regulamento ou instrução. Tá? É um crime que pode alcançar qualquer militar e é simplesmente regulamento ou instrução. Qualquer coisa que você mocorongue e prejudique, tá? Prejudique a situação específica, você pode ser punido. Agora eu tenho que chamar a atenção dos senhores e das senhoras para um detalhe. Dos crimes que a gente está vendo, olha a pena dele. Ó. Se for por tolerância, detenção de até 6 meses. Agora, se for de maneira culposa, que é a negligência, exercício do posto, graduação, cargo ou função suspensos de 3 meses a 1 ano. Porque no penal militar, lembra que eu falei lá no comecinho da aula, que no penal comum todas as penas nasciam privativas de liberdade? Pois é. Então aqui, ó, eu estou diante de uma privilegiadora, né? Eu estou diante de uma privilegiadora, porque o crime de fato é a detenção de até 6. Na verdade, peraí, privilegiadora não. Porque essa pena aqui ela é maior. Né? A negligência aqui é pior. Né? Esse aqui vai ser a qualificadora. Né? A pena normal é menor. A detenção é de 6 meses, que loucura. Né? E aqui eu tenho a negligência. A negligência, a forma culposa, é uma das raras vezes que a forma culposa vai ser qualificadora. Ó. Pena de suspensão de exercício do posto de 3 meses a 1 ano. Tá?
para essa situação. É óbvio que quem vai escolher a pena é o juiz, né? Qualificadora 1, pena de detenção de até 6 meses. Em observância de lei, regulamento ou instrução. A lei pode ser, inclusive, o CEDIM. Né? Não cumpriu o que o CEDIM fala, eu posso responder por esse 324. Violação ou divulgação indevida de correspondência ou comunicação. Cuidado, senhores e senhoras. Esse aqui, inclusive, caiu na última prova de soldado, PM, lá em 2017. No TAP eu nunca vi ela cair, não. O que é a novidade aqui? Essa correspondência aqui, ó, ela está endereçada à corporação. Corporação. Nós vimos lá no 151 do Penal Comum a violação de correspondência de pessoa física. Quando a carta chega para o coleguinha, eu vou lá e mexo nela sem authorizations, né? Sem autorização. Tá? Eu vou lá e mexo nela sem a devida autorização. Aqui eu mexo na correspondência do quartel. Essa é a forma base. Pode haver a confunção penal aqui, ó, na forma base, se o crime não constituir fato mais grave. Na mesma pena incorre quem ainda não se for mais, desde que o fato atente contra a administração militar. Então aqui eu tenho formas equiparadas, aqui, 3 formas equiparadas, tá? Que é a realizada de maneira impropriamente militar. Tá? Então aqui, vamos voltar aqui. Deixa eu pegar um negócio que aqui achei. Impropriamente militar, só que ele não é comum de 2, só existe no CPM, qualquer pessoa pode, e ele fala de claro. Ato prejudicial à administração militar. Então, o artigo 9 está implícito aqui. Agora, esse aqui já é um crime também, violar a correspondência da corporação militar. Esse já é impropriamente militar. Só qual? Só existe no CPM, qualquer pessoa pode. Tá? Impropriamente militar. Violação de sigilo funcional nós vimos lá no Código Penal Comum, agora há pouco. Tá? Comum de 2. Revelar algo, no caso, que vai ter que ter prejuízo à administração militar. Aqui. Violação de proposta de correspondência, asta pública. Isso aqui, ó, pessoal. Tá? Esse aqui. Eu botei tudo em itálico. Né? Crimes de licitação e contratos. Tá? Específicos, no caso aqui, para a administração militar. Crimes de licitação e contratos. É interessante, durante muitos anos, eu leciono penal militar desde 2010, quando eu fiz a pós em penal militar, né? Eu já venho estudando essa disciplina. Durante muitos anos, essa parte aqui eu riscava dos códigos. Por quê? Porque nós tínhamos os crimes de licitação e contratos, de fato, na 866/93, que era uma lei específica para licitações e contratos, e os militares tinham que se regular por ela. Só que alguém teve a brilhante ideia de tirar todos os crimes da lei 8666, colocar os crimes, fazer uma seção nova no Código Penal Comum, né, de crimes contra a licitação. Logo, os crimes específicos da administração militar voltaram a valer. Tá? Voltaram a fazer sentido que eles existam por excelência, por eles próprios. Exercício funcional e legal. Mesma coisa, está nos 2 códigos, ó, até 4 meses da detenção, mas existe uma consunção aqui, ó, se o fato não constitui coisa mais grave. Abandono de cargo, também, mesma coisinha, até as qualificadoras são iguais, né? Formas qualificadas aqui, ó, detenção de 3 meses, então eu tenho Q1 e eu tenho Q2. Q1 e Q2, tá aqui. Aplicação de verbo ilegal de dinheiro, tá igual ao 315, tá? Não cai na prova o 315, né, do penal comum, mas aqui eu tenho a detenção até 6 meses, é quando eu uso dinheiro público para outro fim. Esse é legal. Esse aqui é muito divertido. Abuso de confiança ou boa-fé. Pessoal, o militar é uma pessoa inocente, tá? Aí você abusa da confiança dele, né? Você passa ele para trás. Olha que coisa mais fofa,
né? Itmalia. Você vai lá e passa o militar para trás, você abusa da confiança ou boa-fé do militar, do assemelhado do funcionário, para poder fazer, né? Para que ele faça coisas que vão te dar aí uma certa vantagem indevida. Desde que o fato não constitua crime mais grave, você vai responder por abuso de confiança. Né? Ele é impropriamente militar, porque qualquer pessoa pode praticar. Então, ele é um só qual, né? Crime propriamente militar. Tem uma forma qualificada, ó, se decorrer prejuízo material ou processo penal militar para a pessoa de quem você abusou, tá? Então a pena é agravada, nesse caso aqui ele fala a forma qualificada, mas não, de fato estamos diante de uma majorante, né? Pena é agravada, se o legislador não falou enquanto, eu preciso buscar ali o quê? A pena é agravada se do fato decorre prejuízo. Tem que buscar o artigo 73. Eu tenho uma modalidade culposa, de fato aqui uma minorante, né? Pena, ou minorante não, privilegiadora, pena nova menor, aqui. Violência arbitrária. Pessoal, essa violência arbitrária existe aqui, mas letra morta da lei, tá? Praticar violência em repartição. Por quê? Aqui é mais um crime de mera conduta, sua conduta em violência, mas é muito raro alguém ser de fato enquadrado nisso. Né? Ele é também um impropriamente militar comum de 2. Patrocínio indébito. No direito penal comum é a advocacia administrativa. Tá? Aqui chama de patrocínio indébito, são muito parecidos. Por isso que eu vou colocar comum de 2, ADV, ADM, advocacia administrativa. Tá? Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração militar, valendo-se da quantidade de funcionário de militar. Por que ele não põe advocacia administrativa? Porque o exercício da advocacia é incompatível com o militarismo, ou pelo menos era, né? Agora nós podemos ter registro especial na OAB, desde que sejamos bacharéis de direito, para fazermos a nossa própria defesa. Tá? A pena é 3 meses e eu tenho uma qualificadora. Qual que é a qualificadora? Se o interesse é ilegítimo, se eu quero algo que seja aí algo grave. E para fechar os crimes contra a administração militar, eu tenho os praticados por particular. Agora sim eu tenho aqueles que só o particular pode, de fato, ser o agente. Usurpação de função, existe nos 2 códigos, tranquilo. Tráfico de influência, mesmo funcionamento. Né? Subtração e utilização de livro, mesma coisa. E aqui, utilização digital ou sinal oficial, fraude de concorrência, são crimes licitatórios. Não vou entrar nem nesse assunto, que a chance disso aqui vir cobrado uma prova de TAP ou de soldado, eu acho mínima. Eu acho que realmente não faz parte do foco do nosso edital. É uma opinião minha. Tá? Vimos o título 7, crimes contra a administração militar. Comecei trabalhando com ele, sei que vocês devem estar bem cansados, mas cabe mais um pouquinho aí. Tá? Cabe mais um pouco. E agora, chat. Bora? Para continuar na onda da administração, pessoal, esse tópico aqui ele não é cobrado de vocês no penal comum, tá? Não é. Mas no penal militar, sim. E no penal militar você tem uma relação um pouco mais próxima, você precisa mais do Poder Judiciário, né? Por esse motivo que você tem uma série de crimes, que são os crimes contra a administração da justiça militar. Raríssimo alguém se demorar estudando eles, mas nós vamos. Recusa de função, por óbvio, né? Propriamente militar, que só tem aqui, só pode ser praticado pelo militar, tá? Recusar o militar ou o assemelhado. Então, o assemelhado é o paisano que trabalha no Ministério Militar. Tá? Propriamente militar, só recusar o militar ou assemelhado exercer sem motivo legal função que lhe seja atribuída na administração da justiça militar. Suspensão do posto ou cargo. Olha o tanto que é interessante. Posto ou cargo. Olha que legal que eu acabei de reparar. Posto oficial. Cargo paisano.
praça não está sujeito a funções da Justiça Militar. E eu te provo, porque aqui teria que ter sido posto graduação, cargo ou função, tá, pessoal? Então, não tem... E realmente não tem, tá? Salvo em tempo de guerra, em que o oficial de justiça vai ser um sargento, né? Salvo em tempo de guerra, praça, né? Para a justiça militar, praça é pior do que aquelas figurinhas de um certo coronel que rodam por aí no WhatsApp, tá? Pior. Praça realmente não tem, não corre isso aqui, não tem nada que a praça possa fazer para ajudar a justiça militar, tá? Nada. Inútil. Desacato. Desacatar a autoridade judiciária militar no exercício da função. Lembra disso aqui que nós vamos falar disso amanhã. Marque esse negócio aqui. 341. Desacatar a autoridade judiciária militar. Quem é a autoridade judiciária militar? Juiz, né? O exercício da função é razão dela. Olha, bolota do zói na bolota do zói. Só que esse crime não é propriamente militar. Porque o civil pode desacatar, né? O civil pode desacatar aí o juiz militar federal, né? Então você tem aí. E lá no Código Penal Comum você tem desacato ao juiz também. Então, um de dois, qualquer pessoa pode. Aqui no caso é o juiz militar, Todo-Poderoso 9. Coação do mesmo jeito, funciona igual nos dois códigos, né? Usar da violência para favorecer em processo, para sumir com provas, né? O tipo de crime raro da gente entrar em detalhes, mas a redação dele é de é explicativa, só que eu tenho aqui o além da pena correspondente à violência. Denunciação caluniosa. Pessoal, só toma cuidado, senhores e senhoras, porque houve uma mudança recente na denunciação caluniosa do penal comum, mas ela não é cobrada em prova, tá? Não cai na sua prova. Mas a denunciação caluniosa aqui está do jeitinho que ela foi concebida, só dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar. Esse inquérito policial aqui também é um militar. Entenda que o ou aqui, ó, inquérito ou processo militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito, né, imputando-lhe crime militar. Então, a denunciação caluniosa pode ser cometida por qualquer pessoa, ela é comum de dois, né? Por isso que é impropriamente militar, mas no caso, verificando o Todo-Poderoso 9, eu tenho que falar que você cometeu um crime que você não cometeu. A pena é agravada se é por anonimato ou nome suposto, né? A pena é agravada, então estou diante de uma majorante, porque eu tenho aqui um aumento fracionário. Comunicação falsa de crime. Mesma coisinha do Código Penal comum, né? Você cria um crime que não aconteceu, você sabe que não aconteceu. A autoacusação, você assume crime que não cometeu. Na comunicação falsa de crime, o crime que você está comunicando não existe. Na autoacusação, o crime existe, mas não foi você que praticou, tá? Falso testemunho ou falsa perícia, crime mais processual, né? Também existe nos dois códigos, tudo certinho, propriamente militar. Eu tenho aqui uma majorantezinha boba, ó, que é do suborno, né? Quando a testemunha ou a perícia não cumprem o seu papel, porém não o fazem mediante suborno, dinheiro, vantagem indevida. Aqui. O fato deixa de ser punível se antes da sentença a pessoa se retrata e fala a verdade. Tá? Retratação. Seria algo como uma colaboração premiada, né? Porque não será punido, e aí isso aqui vai entregar quem é que foi que subornou ele. Então, que seria a espécie de delação eficaz, né? Delação premiada. Porque aí, no caso, o que ele fez de errado pode, inclusive, alterar o destino do... O orelha já está... Fone de ouvido novo, a orelha já está pegando fogo aqui. Vamos pôr um pouquinho mais de lado aqui. A mesma coisa acontece na corrupção ativa de testemunha. Nada de diferente. Na publicidade opressiva, tivemos um comandante da PM que adorava praticar esse crime, só não achou ninguém corajoso o suficiente para botar ele para encardir, né? Infelizmente tinha.
já condenava as pessoas por desvio de conduta, lá na imprensa mesmo, sem apuração, sem IPM, sem nada. Desobediência à decisão judicial, existem os 2 códigos, estava junto do 341 esse aqui, amanhã vocês vão entender por quê. Tá? Favorecimento pessoal, mesma coisa dos 2. Aqui o senhor e a senhora só tem uma dificuldade nesse tópico, tá? Separar o favorecimento real do favorecimento pessoal. Tá? Por quê? Porque no favorecimento real, o criminoso quer ajuda para garantir a segurança do proveito do crime. Só que você não pode ser coautor, tá? E nem receptador. Favorecimento real, você ajuda de fato o ladrão. Favorecimento pessoal, você ajuda ele a fugir. Subtrair-se da autoridade por crime que a pena é morte ou reclusão. Certo? Se for pena de detenção, impedimento, suspensão ou reforma, eu estou diante de uma forma privilegiada. Tá? Privilegiada. E quem presta o auxílio é o ascendente, isenção de pena, o SECAD, né? Ó, CC, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso. SECAD, isenção de pena. A gente vai ver muito isso aqui nos crimes lá de deserção, de submissão, né? Vamos ver muito essas novidades aqui. Utilização, sonegação ou descaminho de material probante. Crimes processuais, né? Fraude processual. É a chamada fraude processual. Existem os 2 códigos também, sem muita novidade, modalidade culposa. Exploração de prestígio é legal. Exploração de prestígio, você recebe dinheiro sob pretexto de influenciar o juiz, o MP, funcionário, qualquer pessoa que trabalha no sistema militar. Tá? Você explora o prestígio que você tem com a pessoa. Só que se você disser e der a entender que o dinheiro também vai para essa pessoa, sua pena é aumentada de 1/3. Você tem uma situação bem pitoresca aqui, né? Que é a majorante nos casos específicos da pena aumentada de 1/3. Você tem essa majorante. Tá? Então, dito isso, exploração de prestígio, os 2 códigos abarcam. Aqui também, já fizemos a anotação. Desobediência à decisão sobre perda ou suspensão de atividade ou direito. Você exerce a função, a atividade, a autoridade, do qual foi suspenso ou privado por decisão da Justiça Militar. Então, você comete um novo crime, justamente porque você descumpriu a sua pena do crime anterior. Né? Você tem essa situação específica. Aqui, ainda que seja militar, esse crime também existe no penal comum. Detenção de 3 meses a 2 anos. Esses crimes aqui, pessoal, até hoje, eu só vi serem cobrados em uma prova completamente paisana, né? Uma prova de policial penal, que ainda era agente prisional, em 2015, em Goiás. Caiu a diferença entre favorecimento real e favorecimento pessoal. De resto, muito raro. São crimes que normalmente vão acontecer, vão estar presentes em provas de carreiras jurídicas, carreiras de tribunais. Eles têm pouco ou nenhuma influência real, direta, presente na ideia do policial, militar, do bombeiro, militar estadual. Tá? Pode acontecer? Pode acontecer, mas é raro você se demorar estudando crimes contra a administração da justiça. Tá? É muito raro. Combinados? Título 7 esgotado, título 8 esgotado. Vamos para algo que também está fresco na mente de vocês. Título 4. A parte mais extensa aqui, ó. Título 4. Espera aí só um pouquinho.